Oi, pessoal, tudo bom? Mais uma série daqueles vídeos lá de como estudar sozinho. Como organizar o estudo de vocês, tá bom? Vamos supor, gente, que eu tenho, então, a contracapa do meu caderno. Então, eu tô com aquele meu caderno, grandão, né, universitário, na contracapa do caderno, de capa lá, que aquela capa não sai, porque se eu fizer numa folha, capaz dessa folha se desprender, né? Então, vamos fazer na contracapa do caderno. Pode fazer numa folha de sulfite também, e colar ali na contracapa do caderno de vocês, tá bom? Então, como que eu fiz essa divisão? Eu fiz aqui, ó, horários, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e observações, tá? Sábado e domingo é para descansar, pessoal. Se você não descansa, se você não tem lazer, se você não relaxa um pouco, você não vai fazer algumas coisas diferentes, não adianta massificar conteúdo dentro de você o tempo todo, porque você vai estafar. Vai chegar um momento que você vai ficar extremamente cansado, tá? E aí você vai parar de render. O nosso cérebro precisa descansar também, tá bom? É importante. Então, pessoal, aqui eu vou colocar aqui, olha, na segunda-feira, vamos supor que na minha escola, eu estou online, né? E na minha escola, segunda-feira, postam atividades para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar essas atividades pelos dias da semana. Se eu tenho 10 atividades, eu ponho 2 atividades na segunda, 2 na terça, 2 na... e assim por diante, tá bom? Essas atividades serão sempre as mesmas. Então, por exemplo, na segunda-feira eu vou fazer português e vou fazer inglês, vamos supor. Na terça-feira eu vou fazer matemática e vou fazer ciências. Na quarta-feira eu vou fazer história e geografia, ó, que estão bem interligadas, né? Aí na terça-feira eu vou fazer, por exemplo, projeto de vida. Na sexta-feira eu vou fazer arte, tá? Gente, e assim por diante. Então eu coloco aqui, e aqui do lado eu coloco em qual horário eu vou fazer essas atividades, tá bom? Em quais horários eu tenho que cumprir essas atividades. Se eu estivesse dentro da sala de aula, eu teria lá das 7 da manhã até o meio-dia e pouquinho. Eu teria que cumprir aquela jornada ali dentro da escola. Se eu estabelecer um horário para mim em casa, não precisa ser às 7, vou começar às 8, né? E eu for até o meio-dia, eu tenho 4 horas de estudos. Se eu pegar 2 horas português e 2 horas inglês, eu consigo terminar minhas atividades até o meio-dia. Até meio-dia eu já terminei tudo, eu já fiz tudo, tá? E até antes, se você se concentrar e estabelecer aquela meta que você tem que terminar, você vai conseguir terminar, tá? É só se organizar, gente, e não deixar atrasar a atividade. Depois a gente vai falar um pouquinho das atividades que estão atrasadas, tá bom? Então, olha aqui, ó, fiz tudo. Observação, eu vou colocar aqui, gente, as minhas dificuldades, por exemplo, as minhas maiores dificuldades, tá? Ou eu posso colocar aqui o que tá tendo de muito conteúdo, pouco conteúdo, que eu tenho que estudar mais, que eu tenho que estudar menos. Essas observações vão servir para mim, elas não vão mudar, elas vão estar ali, tá? Aquelas observações, as quais eu julgar mais importantes, o que eu vou fazer? Coloque em vermelho, coloque em amarelo, usem cores, tá bom? As cores ajudam a gente a discernir ali o que é mais importante, qual é a minha prioridade, o que está em relevância ali naquele momento que eu estou olhando meu caderno, tá bom, gente? Aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui embaixo para as minhas observações pessoais, tá bom? Por exemplo, quando eu vou estudar matemática, eu tenho que fazer o quê? Não esqueça de pegar a tabuada, por exemplo, né? Não esqueça de pegar a ficha de estudos de português. Então, eu posso estabelecer aqui dentro, tá? As prioridades de cada conteúdo que eu estou estudando. Aqui são as minhas observações em relação àquele conteúdo, as minhas dificuldades, o que eu acho que eu preciso, as minhas frases motivadoras, as minhas palavras que vão fazer com que eu me sinta motivado para estudar, tá bom? E aqui embaixo, então, eu vou colocar quais instrumentos, o que eu tenho que pegar na segunda-feira, o que eu tenho que pegar na terça, na quarta, na quinta e na sexta, para sentar organizadamente e fazer as minhas atividades. Se eu tiver isso na contracapa do meu caderno, gente, eu vou usar isso online, eu vou usar isso quando eu estiver na escola, tá bom?
E isso aqui não vai sair de lá, vai ficar ali o ano inteiro. Então eu tenho que estudar bem esse cronograma e organizar ele de uma maneira que ele seja eficiente para mim. Então eu não posso estabelecer para você, você vai estudar português e inglês junto. De repente, para você, funciona estudar português e história, tá? Por exemplo, literatura e história funciona, né? Então eu posso fazer links entre as disciplinas. Você que está, por exemplo, estudando para o Enem, né? O caso de você linkar uma disciplina, um conteúdo com o outro, também é extremamente importante, porque enriquece, né, o teu conhecimento, o teu saber, e na hora de fazer aquela redação, isso vai ser muito útil. E nós vamos ainda para as redações do Enem e para as competências do Enem aqui no canal, tá bom, pessoal? Então, presta atenção nisso, se organiza dessa forma. Se você estiver organizado, dificilmente você vai atrasar a atividade. Agora, professora, muito legal, só que eu tô com muita tarefa atrasada. Então, por que vocês não se organizam da seguinte forma? Eu tenho aqui, então, 4 horas para estudar, né? Deixa eu pegar outra caneta. Essa não quer me atender agora, né? Aqui, ó, eu tenho 4 horas, então, para estudar. O que eu vou fazer, gente? Eu vou separar 1h30 para português, 1h30 para inglês. A prioridade é fazer o conteúdo atual, tá? O conteúdo que tá lá para fazer agora. Tarefa atrasada, eu tirei meia hora dessa, então eu tenho 1 hora para pegar a tarefa que está mais atrasada. E aí eu vou vindo com aquelas tarefas atrasadas. Se eu não me atrasar mais, vai chegar um momento em que eu não terei mais tarefas atrasadas aqui. Então, o que vai acontecer? Vai sobrar um pouquinho mais de tempo para mim, tá bom? Para fazer outra coisa, para fazer uma leitura, que também é extremamente importante, pessoal. Leiam, por favor, tá? Então, esse também é um método, né, que você pode deixar lá fixo na contracapa do seu caderno. Você já tem o caderno, você já tem canetinha, você não precisa de mais nada. É só sentar e pensar, gente. Pensar, se organizar. Ai, professora, eu não consigo sentar, pensar e me organizar. Pede ajuda. Conversa com aquela colega sua que, de repente, ela é mais organizada que você, né? Peça ajuda para o teu professor. Eu também vou colocar esse método aqui na descrição do vídeo. Vou colocar lá em PDF, vocês podem baixar o material e fazer, então, essa organização, esse cronograma, né? Na verdade, isso aqui é um cronograma, porque aqui eu não tenho conteúdo. Aqui eu tenho como eu vou estudar o conteúdo, tá bom? O conteúdo mesmo eu ensinei na página do caderno e na ficha, tá? Aqui, então, seria um cronograma. Como criar esse cronograma? Esse cronograma, ele vai servir para o ano todo. E vai chegar um momento que você vai estar tão acostumado com essa rotina que você não vai nem sentir. Automaticamente, você já vai fazer as suas atividades, porque você já se organizou, você já se disciplinou daquela maneira. Gente, estudar requer disciplina, tá? A gente tem que deixar algumas coisas de lado e focar naquilo que é importante nesse momento, tá? Por quê? Porque lá na frente vocês vão colher tudo isso que vocês estão plantando agora. E a colheita é sempre maravilhosa, tá bom? Então, se vocês gostaram aí dessas técnicas que eu tô passando pra vocês, deixa um like aí no canal, se inscreve, fica aqui com a gente, tá bom, gente? Então, joinha aí no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!